Olá, queridos! Bem-vindos a mais um Clima Astrológico. Essa semana vamos falar do 28 de fevereiro ao 6 de março. Chegamos ao fim de mais um mês. Eu nem acredito, gente, já é fevereiro. É coisa, papo de velha, né? Mas é verdade, já é fevereiro, quer dizer, já é março, né? Enfim, minha mãe que fala assim, né? Nossa, você acredita que já é... Enfim, vocês sabem que isso é papo de velha. Maravilhosos, obrigada por existirem, estarem aqui e acompanharem meu canal. Não canso de agradecer vocês por serem tão lindos. Um recado, esse vídeo ele é lançado no sábado no YouTube e ele é lançado só na segunda-feira no Instagram. Então se você não segue meu canal do YouTube, segue o canal do YouTube para assistir antes o Clima Astrológico. E também já saiu o novo episódio da série Trabalhando com as Luas, lá da lua cheia em Virgem, que acabou de acontecer, tá? No meu tempo aqui ainda não aconteceu. Hoje eu tô na sexta-feira, eu acho. Eu acho que é sexta. E já saiu, já tá disponível para vocês entenderem a lua pro próprio mapa astral de vocês, tá? Vai lá acompanhar que tá incrível. Vamos lá. O que está rolando nesse mundo? Tô falando há quanto tempo para vocês que março ia ser o mês mais tranquilo. Então eu quero contextualizar, né, antes que eu me meta numa saia justa, o que é um mês tranquilo dentro do apocalipse. Adoro. Vocês ficam... Acho tão bonitinho. Gente, eu sou brincalhona mesmo, tá? Eu falo as coisas assim, não levem a sério. Tem gente que leva as coisas muito a sério. Eu sou assim meio debochada, né? Não é por acaso que eu escrevo pro deboche astral. Então não fiquem impressionados com essas minhas brincadeiras. É que eu gosto de quebrar essa coisa da astrologia do medo, né? Porque eu recebo cada mensagem no Instagram do tipo... Tiffany, você não vai comentar? O pessoal tá falando na internet que o mundo vai acabar essa semana. Aí eu... o mundo tá acabando toda semana desde que eu me lembro por gente, tá? Então, não. Então é bom dar uma quebrada nessas coisas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. A gente tá vindo de um 2020 louco, com muitos alinhamentos planetários. Esses alinhamentos planetários agora estão num processo de transição, porque a gente tem a quadratura de Saturno-Urano operando, né, 2020, 21, 22, então já contextualizei tudo isso pra vocês. Então eu tô falando que é o mês mais tranquilo dentro desse contexto geral, tá? Não quer dizer que em março a pandemia vai acabar, não quer dizer que em março vai descer paz e prosperidade pra todos. Não é isso que eu quero dizer. Eu só quero dizer que março, ele é o mês que a gente não tem eclipse, que a conjunção de Júpiter e Saturno já vai se afastar, que a quadratura Saturno-Urano não tá tão forte, eles já estão se separando, eles vão voltar a se encontrar em junho, por exemplo, né? Mas eles já estão se separando, o Marte já não tá mais naqueles aspectos desafiadores que ele estava desde junho de 2020. Então, quando a gente pega... tem muita energia, vai ter muita energia de peixes. Então quando a gente pega o contexto geralzão, a gente vê a possibilidade de fluidez. Os planetas todos estão andando para frente, não tem nenhum planeta retrógrado. Então quando a gente pega esse contexto, é muito importante que vocês entendam. E isso é muito legal, fazer a série do Trabalhando com as Luas para você entender ainda mais profundo o teu mapa. E olha, é de graça, eu tô deixando aí no YouTube para vocês, tá? Exatamente eu faço um manual para quem quer entender o mapa numa profundidade super incrível, assim. E claro, né, eu preciso ganhar dinheiro, então é um produto que eu vendo, é um curso para te ajudar a se planejar. O planner foi uma coisa que eu fiz ainda mais acessível, mas ele é uma agenda, né? Ele é uma coisa física, não é que nem um manual que é um curso. E aí eu decidi fazer essa série do Trabalhando exatamente para você que tá sem grana, não quer investir agora, ou enfim, qualquer coisa assim, que você possa entender um pouquinho, né? A pontinha do iceberg. Então, eu trabalho nesse funil de entrega de conhecimento. Então, o Trabalhando vai ajudar muito vocês que não estão antenados aí com os outros produtos a entender o que tá rolando no seu mapa astral. Porque esse mês, ele ajuda na transição de tudo que a gente viveu num sentido de assentar, organizar internamente e ir pra frente e detonar, tá? Vamos pensar num contexto coletivo só para ilustrar. A gente não tem como falar agora, por exemplo, eu vi que na Inglaterra, por exemplo, eles tiveram aquela variante bem mais forte do coronavírus, mas eles fizeram um super lockdown e já estão super mais controlados lá agora. Em compensação, aqui no Brasil, a coisa tá cada vez pior. Então a gente tem um contexto
do mapa do próprio país, da realidade de cada país nesse momento, mas todos nós, coletivamente, estamos nessa influência desses trânsitos planetários que nos varreram desde 2020. Então, quando a gente olha o contexto geral e reflete, né, numa perspectiva espiritual, numa perspectiva geral, né, que, de novo, né, tenho empatia por todas as pessoas que estão partindo, tudo isso é muito profundo, tá? Eu só vou pegar um pedacinho disso, assim, né? Eu tenho visto que a pandemia permitiu muitas pessoas que estão, pelo menos que estão perto de mim, né? É isso que eu tenho observado. Pessoas que não estavam muito conectadas com um propósito maior, com o eu interior, que estavam vivendo uma vida só de piloto automático, colocou muitas dessas pessoas em crises muito profundas. Não estou falando de doença, não estou falando de nada disso, tá? Só tô, de novo, pegando emprestado o que uma quarentena fez com as pessoas. E muita gente do meu grupo, assim, de relações, que a maioria das pessoas com quem eu me relaciono já tem um grau de espiritualidade um pouco mais aflorada, né? Já tem essa visão. Mas as pessoas um pouco mais nessa periferia das minhas amizades, que não estão tanto nessa vibe aí, muitos entraram em várias crises. Isso pode ser o caso de um de vocês aí. E essas crises estão fazendo a pessoa questionar o jeito de viver, né? Então, no nível individual, a gente teve muita gente... Porque assim, se a gente não entra em crise, se a gente não vai profundo, a gente não acorda também, tá? A gente pode viver a vida inteira naquele banho-maria, morno, meio morto, tá? E vivendo, nunca se realizando tanto, mas também nunca sofrendo tanto, meio que perdendo um pouco de tempo ali e tal, mas vivendo, né? Mas esses processos de crise, eles colocam a gente num processo muito doloroso, mas quando a gente consegue olhar a perspectiva maior, aquilo, se você souber, né, fazer esse processo psicológico e de ressignificação, aquilo te põe de volta na trilha que você veio evoluir. Isso aqui é uma escola evolutiva, isso aqui não é passeio, tá? Então, muita gente usou esse processo dos trânsitos planetários, né, como esse grande choque de realidade. E eu tô pensando agora num coletivo, porque eu penso assim, esse planeta que a gente está vivendo, no caso agora, o planeta Terra, ele tá em colapso total, assim, tô tentando ser fofa, assim. Eu, por exemplo, Tiffany, pessoalmente, eu falo isso para os meus amigos, né, o pessoal tá tendo filho e tal, legal, acho muito legal. Mas assim, eu, por exemplo, penso em ter filho, eu penso assim, cara, eu acho que esse planeta, se continuar do jeito que tá, a gente não tem 50 nem 100 anos aqui, né? Se der 50, a gente já tá no Mad Max. E 100 anos, eu acho que a gente, né, se continuar nessa coisa do consumo exagerado, as pessoas passam assim, né? Às vezes eu tô dirigindo, passando no Rio Tietê, eu começo a chorar, porque eu vejo aquilo tudo poluído e assim, aquilo não toca, claro, toca as pessoas em algum nível, sim, mas a coisa do consumo é tão forte que a gente não percebe mais o que a gente está fazendo no planeta Terra. Então, eu creio que a gente está num divisor de águas. Ou agora a gente desperta geral, muda esse planeta, né? E começa a perceber que a gente tá cagando tudo. Em 50, 100 anos a gente conseguiu destruir o planeta. Ou o negócio já degringola mesmo e a gente vai pro Mad Max aí em 2100. Né? Eu, se Deus quiser, já fui embora em 2100. Então, o problema é voltar, né? Quem acredita em reencarnação ainda volta. Esse é o pior. É isso que me preocupa. As pessoas que não acreditam, né? Falam, eu não vou ver, eu vou poluir tudo mesmo, não vou ver. Então, pensando nisso, né? E pensando, por exemplo, no Brasil, o Brasil tá particularmente, né, num karma coletivo bem desafiador e a pandemia aqui tá cada vez pior. Então, o meu eu, assim, tenta encontrar algum tipo de resposta no sentido que isso vai ter algum objetivo maior, se Deus quiser, que a gente consiga, né, talvez a gente vá ter que ir até esse fundo do poço, porque estamos indo, né, estamos lá, acho que o poço sempre tem mais fundo, tá? E eu espero que a gente saia disso melhores como nação em algum momento, talvez demore um pouco, enfim, então vamos lá. Agora, pensando nesse contexto de março, com esse mês mais de transição, quero que vocês aproveitem muito tudo isso que eu acabei de falar para
pensar e refletir sobre qualquer crise e desafio e mudança que você teve. Para entender isso, que área da vida foi, o vídeo da Lua Nova em Aquário eu explico direitinho para você ver no seu mapa astral que área da vida que você estava em crise e agora vai entrar nessa nova transição para uma transformação de outro setor da sua vida. E agora é a hora de botar para frente nesse setor. Por quê? Estamos nesse pós-lua cheia, certo? Então essa lua vai minguar até ela chegar na lua nova ali do dia 13 de março em Peixes. Muito bem. Então até a gente chegar lá, a gente vai com essa lua em Virgem depurar, analisar, criticar a nossa vida, fazer esse processo e ver o que tá funcionando e o que não tá. Legal, expliquei tudo isso nos vídeos anteriores. O Mercúrio tava retrógrado, tá em Aquário há 200 anos já, e eu falei num vídeo, uns 2 vídeos atrás, assim, eu falei muito sobre Mercúrio. E é importante em que fase que ele tá agora. Como eu disse, até o 15 de março, Mercúrio tá muito ativado. Mercúrio fala da nossa comunicação, da nossa expressão, das nossas ideias aqui, né, de como a gente opera aqui no nível intelectual. Então, eu falei que vocês estavam num processo de muitas ideias, muitos insights, muita informação. Agora, ele tá saindo do abraço de Saturno e indo cada vez mais em direção ao abraço de Júpiter. E eu expliquei que o quê? É como se assim, a gente tava com aquele monte de ideias nos últimos tempos, tudo, o que eu faço da minha vida, o que eu não faço. Aí a gente passa por um processo de, peraí, qual que é a realidade disso? Isso posso aplicar na minha vida ou não? Isso aqui serve ou não? Então até foi meio frustrante nesses últimos tempos, que talvez vocês estavam querendo fazer as coisas, mas não estavam conseguindo muito pôr em ação ainda, sabe? Podia estar meio bloqueado. Em compensação, de agora em diante, né, dessa semana em diante, até o dia mais ou menos 15 para 16, e é essa semana que a gente tá agora, na quinta, sexta-feira, que Mercúrio dá a mão para Júpiter de vez. Então, a possibilidade de ideias, insights, otimismo e positividade na vida de vocês vai estar mais forte, principalmente no setor da vida onde vocês têm Aquário, que é onde tá rolando toda a bagunça de 2021. Então, fiquem abertos essa semana para essa possibilidade do fiz a peneira e agora, para onde eu vou? Ai, nossa, tive uma ideia, vum, aí desce. Eu, por exemplo, hoje de manhã parecia que tava possuída, porque eu ficava um tempão assim, nossa, eu recebi tanta informação, assim, enfim, nossa, muito forte mesmo. Então, isso se acentua ainda até o final da semana. Aproveitem para pegar um livro, sabe, ter um insight, falar, nossa, deixa eu dar uma olhada naquele livro ali, busca informação em lugares positivos, sabe, não ficar o dia inteiro vendo notícias, sabe, isso não saiba o que tá acontecendo, mas não consuma isso o tempo todo, porque isso só vai te atrapalhar. Então, busca aquele livro que você tava querendo ver, ou aquele vídeo daquela pessoa que você conecta, assiste a Tiffany no clima astrológico, entende? Então alguém vai te dar ideias, alguém no sentido, você vai encontrar as ideias que você precisa acessar e simplesmente também se abra aí o teu para-raio de ideias, porque essa semana tá assim, sabe? Só não tenta fazer tudo ao mesmo tempo, porque pode ser que você se perca nesse caminho aí, tá? Então o Mercúrio continua muito forte até dia 15, a gente ainda vai continuar conversando sobre ele. Aproveitem, porque daí já dia 15 pro dia 16 ele já entra em Peixes. E a gente vai ter esse acentuar da energia de Peixes pro meio do mês de março, que vai fazer com que a gente realmente solte, tá? Peixes é a energia do soltar. Depois a gente conversa mais sobre isso. Mas agora a gente tá no analisar ainda, tá? Soltar só daqui a pouquinho. Vênus entrou em Peixes, tá? Então, Peixes é o signo que eu acabei de falar, né? E também da espiritualidade, do romantismo idealizado. Então, tem aquela aura de romance, de príncipe e princesa no ar. Então, isso é muito bom, porque dá pra gente... É muito bom pra ver um filme, né? Você vê um filme, né? Que filme que eu vi que é muito bom? Eu vi um filme muito bom, assim, meio água com açúcar, mas muito bom. Então, não lembro. Então, assistir, conectar com esse lado doce da vida. Se você tem alguém, é muito bom para se conectar também, para sentir essa energia.
Então aproveitem, porque agora, né, o Sol já tá em Peixes, a Vênus entra em Peixes, então começa cada vez mais a gente olhar para esse lado mais espiritual, sutil da vida. Ouve uma música, né? Muito bem, até aí tudo bem. Agora, mais importante dessas novas entradas aí é o Marte entrando em Gêmeos agora no dia 4. Ah, isso é maravilhoso. Ah, isso é o que eu tava esperando. Marte em Gêmeos X, né? Como em qualquer outro signo, não existe um favoritismo em relação a essa energia. A questão é que eu venho falando, né? Quando Marte sai de Touro, a encrenca toda estava em Áries e em Touro, né? Nos signos cardinais e fixos. Então, a entrada de Marte num signo mutável, que é Gêmeos. Galera entrando em Peixes também, que é uma energia mutável. E essa entrada aqui diz pra mim, assim, que vai rolar uma dissolução de muitas questões. A gente tá numa fase de transição. Eu lembro, climeiro, hein? Quem é climeiro vai lembrar disso. Lá acho que foi maio do ano passado, maio, junho, a gente tava numa névoa doida, que foi bem depois do lockdown primeiro, lá em março e tal. E tava assim, né? A coisa tava se espalhando e tava assim, mas ninguém percebia, não era tangível. A gente vê, não tô nem falando de vírus se espalhando aqui, pelo amor de Deus, né? Porque eu não sou, como é que fala aquilo? É infectologista? Enfim, gista. Não trabalho com essa área, tá? Então não posso opinar. Mas não tô nem pensando nessa coisa de espalhar vírus, que pode ser, né? Já tá tudo espalhado mesmo, mas tô pensando muito mais numa coisa assim de janeiro, fevereiro, como a gente tava muito treta, né? Essa energia de Gêmeos e de Peixes no ar favorece um pouco do soltar as energias, um pouco essa mutabilidade dos signos que vão estar fortes, faz com que a gente consiga processar a informação para mudar a vibração mesmo. Vocês já repararam que, por exemplo, vou dar um exemplo aleatório. Vocês lembram quando a Torre Gêmeas rolou? Eu lembro, né? Lá em 2001 eu lembro realmente como aconteceu. Então, por ali, e tem astrologia por trás de tudo isso, que é algo que eu não vou me meter aqui, mas teve a ver com Saturno e Plutão. Então, quando rolou as Torres Gêmeas, rolou aquela fase da religião, lembra? Do pessoal defendendo a religião, terrorismo, daí virou os Estados Unidos, por exemplo, aquela caçada antiterrorista, enfim. Vocês lembram de tudo isso? E lembra que começou a ter terrorismo? Loucamente, a gente viveu, né? Quem tem aí a minha idade, um pouco mais velho, lembra bem. A gente viveu aquela coisa do terrorismo sem fim, né? Por exemplo, também aquela coisa do massacre nas escolas, que também foi uma tendência muito forte, agora eu não lembro a data, mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: a gente às vezes tem umas épocas que a gente vive umas tendências, sei lá, né, o nazismo, por exemplo, fascistas, né? Aquela época lá, qualquer semelhança, né, é mera. A gente vive uma tendência muito forte, mas reparem como, por mais que demore um tempo, essas coisas simplesmente uma hora desaparecem e vem outras coisas. Então, o que a gente tá vivendo agora, também uma hora vai simplesmente desaparecer. Então, não dê, por mais que seja punk e pesado, eu tô tentando aliviar aqui, eu não estou desfazendo disso, porque pra mim isso é muito pesado e muito triste também. Mas tudo que a gente tá vivendo, uma hora também vai se soltar, tá? Que eu tô falando pra vocês que é lá pra 2023 a coisa começa a se soltar de vez. O que eu quero dizer soltar? Aquilo vai ser integrado e a gente vai viver outras coisas lá pra frente. Então, esse conflito de 2020 até 2023, 2 para 3 ali, né? Ele também uma hora vai se desfazer. E o que faz com que ele se desfaça é exatamente essa energia de mutabilidade. Então, trazendo esse exemplo mais amplo para vocês entenderem o que é essa energia de Gêmeos e Peixes, eu tô querendo traduzir para vocês, que a gente vai dar uma soltada das tretas que a gente vem vivendo, na verdade, desde junho. As coisas vão continuar acontecendo, mas não vai estar naquela coisa do estopim louco no mês de março, particularmente, porque é um mês fluido. Então, a entrada de Marte em Gêmeos, no nível pessoal, vai ajudar muito você a implementar as mudanças
que vieram vindo com a energia do aquário, porque Marte em Gêmeos faz trígono para aquário e os planetas que lá estão. Então, eu até anotei aqui, vai ser o período todo, lógico, tá? Até o Marte em Gêmeos sair de Gêmeos, que vai ser no final de abril. Nós temos 2 meses de Marte em Gêmeos, e aí é bem no fim de março que ele daí faz trígono para Saturno, e no meio de abril ele faz trígono para Júpiter. Mas durante todo esse período ele vai estar assim, você quer... Eu falei sobre isso no Trabalhando lá da Lua em Virgem, eu comentei isso. A energia dos Gêmeos, onde você tem Gêmeos no seu mapa astral, vai ajudar você a estabelecer o que tem em Aquário no seu mapa astral. Ai, a astrologia é tão complexa, eu amo! Enfim, é isso, tá? Vai ser muito importante e positivo pra gente integrar, transmutar, transformar dentro do fim do mundo. É brincadeira quando eu falo dentro do fim do mundo, o que eu quero dizer é o seguinte: não fica achando que vai tudo virar cor-de-rosa, amanhã não tem mais pandemia, tá todo mundo vacinado. Não é isso que eu tô falando, esquece isso. Mas pensa na sua vida. Depois, quando você olhar para trás, você vai falar: nossa, é verdade, né? Foi ali que isso começou a ir para cá, aquilo começou a ir para lá, para dar continuidade aos seus processos internos aí que vocês estão vivendo. Muito bem. E é importante também, tá? Que até chegar a Lua Nova em Peixes, lá no dia 13 de março, nossa, tô apegada nos longas-metragens, né? Não acaba. No dia 13 de março a gente vai ter a Lua Nova em Peixes, e é ali mais ou menos, um pouquinho, 1 ou 2 dias depois no máximo, Júpiter e Saturno já não estão mais dentro de aspecto de conjunção. O que é isso, né? Quando em 21 de dezembro do ano passado eles deram a mão, e quando Júpiter e Saturno dão a mão, meu amor, tem mudança. E lembra que essa era uma mudança de 20 anos dentro de um ciclo que mudou de 200 anos também? Então eles já causaram, e agora eles vão continuar causando, lógico, né? Pelos próximos 20 anos, eles vieram trazer algum tipo de transformação. Lembrando que eles se encontraram em Aquário. Então, agora é assim. O coletivo deve vir à frente do individual. É isso que a gente veio aprender agora com tudo isso em Aquário. A gente não tá falando, eu no caso não estou falando que agora é que todo mundo vai fazer isso. O que eu tô dizendo agora é o que a gente deveria ir em direção a, tá? Pode observar. Que eu tava falando, né, semana passada, retrasada, da vacina ser dada pelo SUS. Isso é uma coisa muito focada na energia de Aquário. E o fura-fila, aquele povo que tá tomando vacina na hora que não é pra tomar, é uma energia muito do anti-Aquário. E esse povo, né, isso vai acontecer, gente, é normal, né? O ser humano, ele tem dessas. Mas é uma energia muito anti-Aquário. E olha como isso tá tendo tá sendo mal visto, por exemplo, né? Lembra que eu tenho falado? As festas, a celebração, o divertimento tá em baixa. Por quê? Porque a gente tava numa ênfase muito forte de Capricórnio e Aquário. Então não tá na hora de se divertir. Aí quem vai e quer se divertir acaba sendo o quê? Reprimido, queimado, né? Lembra a Pugliese ano passado, só para dar esse exemplo, né? Que se queimou por causa disso, porque ela quis voltar, continuar vivendo o nível individual quando estava na hora de olhar para o coletivo, tá? Então esses dois vão continuar trazendo a necessidade para a humanidade de olhar para o coletivo e parar de olhar tanto para o eu. Enquanto a gente continuar só olhando para o eu, não que a gente tenha que se esquecer, tá? É um assunto muito profundo isso, assim. A gente se vive, a gente tem que ter uma individualidade, a gente tem que ter uma essência. O nosso mapa astral diz qual é a essência que a gente vai dançar. Mas, nesse momento, o coletivo tem que vir acima do individual. Claro que eu queria viajar, claro que eu queria ir ali, né, na praia, ficar lá maravilhosa, tomando sol, sem máscara. Mas não vou, gente, acho que não tem contexto, acho que não tem... Dá uma fugidinha de vez em quando, dá uma respirada, normal, todo mundo precisa, né? Mas ficar lá achando como se nada tivesse acontecendo, mas eu sou nova, isso tá pegando mal, isso não tá bacana, né? Isso tá meio assim, ó, né? Fora de contexto. Então, é isso. Então, eles se separam ali pela Lua Nova em Peixes. Então, e não voltam a se pegar, tá? Poderia voltar a se pegar. Por exemplo,
quando eles se encontraram lá nos anos 80, eles tiveram 3 encontros. Esse aqui, graças a Deus, porque a gente não precisava disso, né? Assim como Saturno e Plutão também não teve 3 encontros, graças a Deus. Porque é pior, tá? Fica mais forte ainda. Então não, pelo menos isso. Eles se encontraram e agora eles vão fazer o trabalho deles por 20 anos de trazer para a humanidade a necessidade de olhar para o coletivo, né? Lembrando eu aqui que eu tava falando para vocês, a questão ambiental, Urano tá em Touro. Se a gente não mudar essa coisa de achar que só é para consumir, de nem olhar para o planeta, não vai durar, tá? Não vai durar mesmo, tá? E aí, né, fica essa dica para vocês perceberem, né? Dica não, essa percepção pra gente finalizar. De que engraçado, né? Não no sentido haha. Em março de 2020, a gente teve um dos piores meses, porque a gente tinha uma grande concentração em Capricórnio, Marte chega em Capricórnio e, né, faz aquele strike. E a sensação do lockdown, a tensão que a gente sentiu. Então, no céu, em março de 2020, estava muito tenso, nuvenzinhas, estava assim, né? Tava nuvenzinha. E como aquilo fez a gente se sentir. Em junho, ali, né, por volta de junho, começou o Marte em Áries, ficou um tempão ali, lembra? Então veio o quê? Queimadas, conflitos, estresse geral. Então a gente sentiu isso muito, muito forte. Então vamos pensar em sensação. Nuvenzinhas pretas, aqui a gente tem, né, raios e tal. Agora, olha que interessante. Março de 2021, o céu tá mais fluido. Só que o que acontece? Aqui embaixo tá o pior momento da pandemia, por exemplo, no Brasil. Eu não sei dos outros países, mas no Brasil a gente tá no pior momento da pandemia. Só que, porque o céu não está tenso, a gente não sente isso imediatamente no sentido de tangível. Então, você vê como o que tá em cima é como o que tá embaixo no sentido de sensação. Lá atrás a gente tinha assim, né, o caos e a gente sentia, mas não estava ainda o caos que hoje está e a gente não consegue imprimir a urgência ao momento porque o céu não tá assim. Então, na verdade, março vai mostrar que tipo assim, sabe o Titanic? Ó, perfeito, o Titanic tá afundando e tá o pessoal lá tocando música. É março. Ah, gente, calma, não me mata. Mas entendeu? Para vocês entenderem como é que é o lance da astrologia. É o nível da tensão e não necessariamente do que tá acontecendo no nosso olhar humano aqui, tá? Então a gente vai ter muito isso no março, essa percepção de uma distração enquanto as coisas estão ainda, infelizmente, se deteriorando. Foquem no individual no momento, no que vocês podem fazer para mudar o mundo, que eu quero dizer, individual, dentro da sua realidade, né? Se você não é médico e não tá numa linha de frente, você não pode fazer nada pelas pessoas que estão ali, mas você pode se cuidar, se preservar, tanto usar máscara quanto também ajudar a tua família, a tua vida, dar esse direcionamento, sabe? E não perder a esperança. A gente vai sair dessa, preciso que a gente saia dessa, tá? Porque eu não queria que esse planeta fosse, né, cada vez degringolar mais. O Mad Max não rola, gente. Não tô afim de viver aquela realidade, tá? Eu imagino que vocês também não. É isso, meus lindos. Tenham uma ótima semana. Aproveitem março pra botar tudo pra frente. A gente vai conversando e eu vejo vocês no próximo clima. Até lá!